Agora, nós vamos falar com você que é servidor público estadual e está esperando a sua aposentadoria. Nós vamos saber lá da Secretaria de Administração como é que está sendo organizada a fila dos processos para aposentadoria depois da retomada dos trabalhos por causa da pandemia. Antes da pandemia, a gente sabia que muitos servidores já estavam há algum tempo esperando o andamento do processo para concluir a aposentadoria. A Gorete Santos é quem traz essas informações ao vivo para a gente agora. Olá, Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos. Pois é, e com o período longo de desaceleração, digamos assim, das atividades em função da pandemia, isso, claro, tende a aumentar. Para se ter uma ideia, só de servidores afastados por idade, com mais de 60 anos, em função desse período da pandemia, são cerca de 7.500. A gente vai conversar, portanto, sobre esse processo agora com o secretário estadual da Administração e Previdência, Franzé Silva. Bom, muitos dos servidores que estão nesse processo de aposentadoria perguntam, na verdade, hoje já se tem um montante de quantos estão nesse processo de aposentadoria e quanto tempo, principalmente, devem levar para conseguir de fato? Bom dia. Bom dia. Essa questão dos servidores que estão no processo de aposentadoria é uma questão que precisa ser avaliada com muito cuidado, Nós temos os planos de cargos e salários que precisam ser atualizados. O governador Wellington Dias tem pedido por parte da equipe da SEAD e da equipe de gestão financeira uma projeção do que isso vai impactar dentro da folha de pagamento. E hoje nós temos dois limitadores. É o limitador da questão financeira e o limitador da questão legal. O Piauí tem um limite de responsabilidade fiscal que tem que seguir dentro dos gastos com o pessoal. E hoje o primeiro objetivo é sanar essa questão. E fica difícil, Gorete, porque nós vivemos aí um período em que as receitas tiveram uma queda por conta da pandemia. E essa queda de receita faz com que o limite de gasto com o pessoal fique prejudicado. Então, a primeira questão a ser resolvida é o Piauí sair do limite prudencial e depois a gente ter o impacto de quanto representa para as finanças públicas do Estado ter o afastamento desses servidores que estão em processo de aposentadoria. Não há uma previsão, portanto, secretário? Primeiro, nós precisamos ter aí o resultado da economia crescendo para poder isso fazer com que o Estado saia do limite prudencial. É o primeiro impeditivo legal. Segundo, é ter a questão de poder reajustar os servidores dentro das suas carreiras, que é o que mais os servidores esperam para poder aposentar, é ter as suas progressões e promoções. E isso só é possível se a gente tiver capacidade financeira para poder efetivar esses reajustes. Então, por enquanto, está suspenso, Os processos continuam. O que existe de concreto é que os servidores só querem dar continuidade aos seus processos de aposentadoria com esses reajustes implantados nos seus contra-cheques. Bom, secretário, inclusive foi aprovada no ano passado a questão da alíquota de 14%, que engloba inclusive os inativos. A gente recebe muitas perguntas, mensagens dos telespectadores na TV, principalmente os aposentados, por que essa inclusão deles, principalmente no valor tão alto de 14%? Na realidade, estados e municípios tiveram que se adequar a uma lei federal, Essa reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso Nacional e estados e municípios têm que se enquadrar. O que aconteceu no Piauí é que nós não adotamos uma alíquota progressiva, que chegaria a ser um valor exorbitante dentro dos salários. O governador Wellington Dias estabeleceu uma progressividade atingindo no máximo a 14%. Isso muito olhando para a situação do poder de contribuição e também da questão de não impactar no salário dos servidores. Quero agradecer então ao secretário estadual da Administração e Previdência, Franzé Silva, pelas informações prestadas pela Notícia da Manhã. Nádia.